Fala, meu povo! Mais uma livezinha, mais um dia, mais uma live. Mais um dia de chuva, mais uma live. Mais um dia de sol, mais uma live. Mais um dia do que é que seja, mais uma live. Mais um episódio aí do Mafra Talks. Mais um episódio aí pro YouTube. E se você tá ouvindo em alguma dessas plataformas, já sabe, né? Nem preciso mais dizer que já tá ficando repetitivo. Se você ainda não se inscreveu, no canal do YouTube e não botou 5 estrelas no Spotify, realmente já não adianta mais eu repetir. Olha, eu trouxe aqui um contexto que eu acredito que muitos de vocês já passaram. Foi até a ideia aqui da nossa menina prodígio, Catarina, e por acaso fez um encaixe muito grande com uma experiência agora da palestra que eu dei ali do Ed Summit, no qual uma das perguntas era de uma menina, de uma rapariga, que dizia o seguinte. Ela dizia: como que eu posso começar a documentar mais minha vida, produzir mais conteúdo, ter resultado com conteúdo se a minha vida é tão desinteressante? Aí a gente foi abrir o Instagram da menina. Esquece, gente. Baita Instagram, assim, a nível de design, a nível do conteúdo, o valor que ela estava querendo gerar, tá incrível, realmente incrível. Aí isso só apontou para uma coisa. Síndrome do impostor. A pessoa, para ter o nível de conteúdo que ela tinha, o nível de entrega que ela já tinha ali, e falar: ai, mas o meu conteúdo é ruim, ai, mas minha estratégia é ruim, mas o que eu tenho para documentar minha vida? É síndrome do impostor, não tem outra explicação. E como é que você combate essa síndrome, né, e começa a ter resultado? Primeira coisa que você tem que entender, eu falo muitas vezes isso, tá? Eu vou repetir aqui. Dentro da nossa metodologia, na Nova Ordem, a gente desenhou um framework mesmo, com pilares. E os pilares acabaram por formar uma nomenclatura que chamava IPOC. O que é o IPOC? Identidade, posicionamento, oferta e conversão. Eu sabia que você iria abordar isso hoje. Sempre. Não tinha como não abordar, Bia. E o que é o IPOC, tá? O IPOC começa pelo I. E ele não começa pelo I à toa. Vou explicar para vocês. A palestra foi top. Também acho que tens razão em relação a isso. Ela tem um conteúdo muito bom. Pronto. Quem viu, viu. Quem sabe do que eu tô falando. Também sofre com síndrome do impostor. Que bom, Bia, porque você vai desbloquear isso agora. Que é o seguinte. Primeira coisa que você tem que entender é quem você é. Porque a síndrome de impostor ela é uma equação matemática que é a sua identidade real versus a sua identidade percebida. O que eu quero dizer com isso? O que é identidade percebida? A sua identidade percebida ela pode ser percebida em dois vieses. Percebida por você e percebida pelos outros. E aí tem um score que você dá. Por exemplo, quanto mais você der um score pela percepção do outro, menos você controla, mais impactado você fica se essa pontuação for pequena. O que isso te remete? Se você não chegou lá sozinho, vou te ajudar. Te remete a uma coisa que a gente chama de reputação. Por quê? Reputação nada mais é do que uma nota social. Então, se você tem uma nota social baixa, você fica impactado. Por outro lado, entretanto, todavia, se você tem uma nota social alta, você fica também impactado. Então deixa eu te fazer um favor, principalmente você, Bia, que sofre aí com a síndrome do impostor. Faz o seguinte, joga a reputação no lixo. Porque a partir do momento que você não se preocupa mais com a sua reputação, qual fenômeno acontece? Você começa a desconstruir a síndrome do impostor. Afinal, você não se importa com a opinião dos outros. Porque a síndrome do impostor, ela só acontece quando você começa a se preocupar com a opinião dos outros. Se você não preocupa mais com essa opinião do outro, você diminui essa pontuação, essa necessidade de pontuação social, ou seja, necessidade de ter reputação, e você já não liga mais para isso. Então o exercício prático que você vai fazer, Bia, é identificar em que momento você está baixando a sua energia por se preocupar com a pontuação que o outro te dá. Aí, minha vaca azul, parte sempre a louça toda. Você estava assistindo, Karina? Põe aí para ver se estava assistindo. Se eu soubesse que era você antes da minha, eu tinha ido antes para assistir a sua. Minha queridíssima vaca azul. Então, qual que é a desconstrução que você tem que fazer, Bia? É muito simples. É o seguinte. Ok, em que momentos eu estou deixando que a pontuação que o outro me dá abaixe a minha energia? Lógico. Tamo junto, querida. Saudades, a gente tem que marcar aí um almoço, alguma coisa. Gente, a Karina Lobato aí, ó, está comentando, lógico, é uma das maiores máquinas que eu conheço aí do digital português, tá? Ela é dentro de construção de mentoria, dentro de te ajudar a estruturar a sua forma de gerar valor para o outro, tem que ser com essa mulher, não tem outra não. Então, Bia, você desconstruir essa necessidade da pontuação vai começar a te dar os sinais que você precisa sobre quem é você. Porque parece que é o inverso. A gente sempre ouve, comece por
você, né? Comece por entender quem é você e tudo mais. Mas você só começa essa viagem de entender quem é você a partir do momento que você começa a refletir, ok, como eu me vejo e como o outro me vê. E aí eu vou continuar o raciocínio, deixa eu ver só as perguntas aqui, senão eu perco elas no meio do caminho. Como posso lidar com um ambiente que eu tenho, que obrigatoriamente frequentar, que é a escola? Um ambiente terrível, tem muitos invejosos, até professores não gostam de mim pelo fato do que eu faço. Boa. Ô Leandro, você tem que entender uma coisa, cara, você é fora da curva. Se você levar em consideração a idade que você tem, os resultados que você tem e o nível de mentalidade que você tem. Então, é difícil de colocar em caixa. E a escola, ela é formatada para te colocar em caixas, tá? E quando ela é formatada para te colocar em caixas e você não cabe em caixas, você fica frustrado. O que eu te recomendo fazer? Jamais eu te recomendaria para largar a escola. Mas por quê? Eu também fiz universidade de forma desnecessária, eu sei, mas me deu repertório. E você sabe o que eu estou falando, porque você conhece a mesma linguagem que eu, Leandro. Entenda a escola como um fator de construção de repertório. Entenda que, por mais que as pessoas sejam limitadas, tem códigos que você pode tirar dali. Tem aprendizados que você pode tirar dali. Se eu soubesse o que eu sei hoje, porque hoje eu estudo, vê lá, gente, hoje eu estudo história e filosofia pra caralho, adoro os temas. Na época da escola eu não me importava, por quê? Porque eu não tinha esse nível de maturidade. Então eu não conseguia ligar uma coisa a outra. Mas com certeza, pelo nível de acesso que você já tem, pelo nível de cabeça que você já tem, você consegue ligar uma coisa a outra. Então tenta tirar o máximo de código possível da escola, do aprendizado que tem lá, e abstrai esse povo que não está na mesma frequência que você. Olha a Bia, eu cheguei em Lisboa tem 1 mês e meio e tô meio travada e perdida. E como entrar no mercado daqui? Tô me auto-sabotando bastante. Você é de onde? Por que eu tô te perguntando de onde você é? Porque, querendo ou não, Lisboa é a São Paulo portuguesa, né? Por que eu digo isso? Porque é onde acontecem as coisas, onde o movimento é mais rápido, onde as pessoas têm mais drive. Então, às vezes, você se sente, se você vem de outro lugar, principalmente se for de cidades menores, você pode se sentir um peixe fora d'água, né? Você pode se sentir que não pertence àquele lugar. A dica que eu te dou é você explodir mais isso. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo prático. Eu fiz universidade na Covilhã, e a Covilhã é o interior de Portugal. E a Covilhã é basicamente aquele nada se passa, né? Nada se passa. E aí eu fiquei, vocês não têm ideia o quanto que o ambiente realmente molda a gente, né? Eu fiquei acostumado com um determinado ambiente em Covilhã. Tá? É isso, legal, foda-se pra tia Zilda. Eu fiquei acostumado com um determinado ambiente na Covilhã. E o ambiente da Covilhã era do tipo, tudo é muito longe, tudo é muito distante, morar no Porto é coisa para rico, morar em Lisboa é coisa para rico, porque as rendas é isso, a renda é aquilo, preço do gasóleo, preço do supermercado. Era o reclamar. Bem aquele estilo de interior. O que eu entendi? Eu entendi que eu tinha que expandir minha cabeça. Como é que hoje eu acho o Porto, olha o drive que eu vou te passar, como é que hoje eu acho o Porto barato? Eu acho o Porto barato, eu acho Portugal como um todo barato, eu acho aqui fácil de fazer negócio. Sabe por quê? Olha lá, tá, Vila Franca de Xira, 30 minutos de Lisboa. Por quê? Porque eu me coloquei numa posição de acessar ambientes onde a coisa é muito mais veloz que aqui. Então, por exemplo, eu podia achar até determinados ambientes em Portugal, eu podia relativizar eles e pensar assim, não, pô, mas isso é difícil ainda, é não sei o quê. Aí eu vou para uma Dubai da vida e vejo aquele ambiente, a forma como as coisas funcionam ali e o nível de negócio que é feito, e eu vejo aqui Portugal como um parquinho, um kindergarten, como se diz. Ou seja, o que eu quero dizer? Para você achar Lisboa fácil, vocês têm que colocar em posições onde coisas mais difíceis ainda. Por exemplo, explodir minha cabeça em Dubai. Você acha que meu pensamento foi, agora é hora de mudar para Dubai e fazer negócio aqui? Foi também, mas foi principalmente, eu tenho que engolir Portugal. Eu tenho que gerar o máximo de valor para aquele mercado. Tem muito negócio para fazer ainda em Portugal. Porque eu vi uma realidade totalmente diferente, que é totalmente a mais. Então o que eu quero te dizer aqui é, se coloque nas posições mais difíceis de Lisboa. De network, de negócio, de comunidade, o que é que seja. Faça Lisboa, faça a sua realidade de Lisboa parecer fácil frente aos desafios que você se coloca. Exemplo prático de outro processo. Esse final de semana eu vou fazer um Ironman. Por que eu estou confortável? Porque eu me coloquei em 3, 4 triatlos antes de fazer o Ironman. Entende? Então eu me desafiei, eu não fiquei treinando para uma prova específica, eu me inscrevi em várias provas, fui fazendo, fui me jogando. Isso foi me aumentando a pressão. E quando você aumenta a pressão, coisas que antes eram difíceis para você se tornam fáceis. Não tem nada a ver com o interior. Sou do interior. Tem a ver com a visão das pessoas. Tem a ver com a visão das pessoas do interior. Então na minha visão tem a ver com o interior.
que é a forma que as pessoas estão acostumadas a pensar lá. Eu sou do interior também no Brasil. Eu sou do interior de Minas Gerais. E a forma como as pessoas pensam no interior de Minas Gerais é diferente como a forma que as pessoas pensam em São Paulo. E por que tem tudo a ver com o interior? Porque a pessoa do interior ela está exposta a menos estímulos do que a pessoa de um grande centro, do lugar que rola muito dinheiro, rola muito negócio, rola muito turismo. Então tem tudo a ver com o interior. Vim pra cá porque meu marido... O interior que eu digo é pequenas cidades, porque aqui tem aquela diferença de interior e litoral. O que eu tô falando é pequenas cidades. Vim pra cá com meu marido, trabalho com TI na Cibes em Lisboa, mas eu queria ter ido pro Porto. Eu adoro o Porto, aqui é incrível. Portugal é fácil para quem viveu entre o Rio e São Paulo durante 15 anos. É sobre isso. O que a Eduarda falou agora é o que eu quero explicar. Quando você se sujeita a um ambiente mais desafiador do que aquele ambiente que você quer se adaptar, torna fácil essa adaptação. Então, se está difícil, se coloca numa posição mais difícil ainda. Eu vejo que posso agregar muito no mercado social media médico, estético e jurídico aqui em Portugal. Então arranca, bora pra cima. Eu sou de Governador Valadares de Minas Gerais, mas vivi a vida toda no Rio de Janeiro. Boa, Governador Valadares e não foi para os Estados Unidos, você já é uma vencedora. Tô debochando. Algo que estou sentindo aqui diferente do Brasil é a força do presencial. Viviane, concordo. Eu acredito que a cultura europeia, não só portuguesa, porque eu morei um ano na Alemanha, e eu vejo muito isso, valoriza muito o tete-a-tete, como se diz, o presencial, o estar com as pessoas e olhar olho no olho, e eu vejo isso com bons olhos, na verdade. Se tem a possibilidade de acessar essas pessoas, de estar com elas, de fazer negócio presencialmente, aproveite. É uma taxa de conversão muito maior. Por exemplo, o evento hoje, se o evento fosse presencial, a energia era outra. Quem estava no evento e achou que eu coloquei bastante energia na minha palestra, é que se tivesse presencial, eu tinha tacado fogo no palco. Por quê? Porque você sente a energia das pessoas lá. Então sim, a energia do presencial é outra. Olha agora a gente está investindo no escritório presencial, porque a gente sabe que é valioso estar frequentemente com o time, estar frequentemente com as pessoas que ajudam a fazer acontecer. Isso traz resultado, dá ROI, entendeu? Então, voltando sobre o assunto da síndrome do impostor, a síndrome do impostor é uma coisa só, falta de clareza na identidade. A partir do momento que você tem uma identidade bem construída, bem clara, não é o outro que vai te dizer quem você é. Logo, você não vai se sentir menor do que o espaço que você ocupa. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Pega essa visão. Enquanto o outro que determinar quem você é, você vai estar sujeito à opinião do outro para saber onde você cabe. A partir do momento que você tem clareza da sua identidade, ninguém te coloca em caixa nenhuma. É impossível você sentir essa síndrome, que eu já senti, só que hoje em dia é impossível eu sentir, porque eu tenho uma clareza da minha identidade. Eu tenho uma clareza que eu sou um veículo de geração de valor dentro daquilo que eu determino fazer. João, como assim daquilo que eu determino fazer? Porque hoje é marketing digital, é negócio, é empreendedorismo. Se amanhã for outra coisa, tá tudo bem. Eu continuo sendo veículo. O meu objetivo é ser veículo. Então, isso torna muito mais abrangente. Entende? Então, é impossível ter a síndrome do impostor quando você tem clareza na sua identidade. Ok? Esse é o primeiro ponto que eu queria convidar vocês a refletirem. Como que você chega a essa clareza na identidade? Eu falei isso na palestra e falo isso muitas vezes em live, tudo quanto é lugar. Você ganha clareza e tração quando você põe pressão, quando você põe volume. Tá? Eu sempre também uso o exemplo aqui das lives. O fato de eu fazer 2 lives por dia, me dá a capacidade de ter mais destreza e mais capacidade de fazer live, mais tranquilidade de fazer live. Então, quando você não tem clareza daquilo que você é em determinada função, faça aquilo. Se sujeite àquilo. Eu não tenho como me sentir o maior Iron Man de todos os tempos, porque isso seria uma dissonância cognitiva gigante. Eu nem treinei para isso. Mas eu tenho como me sentir Iron Man. Eu tenho como me sentir capaz de completar a prova. E é isso que é o meu objetivo. Então você só precisa sentir o seu passo seguinte. Você não precisa sentir muito além do que aquilo que você se determina a fazer no próximo passo. Porque senão isso vai causar frustração. Se hoje a gente tem uma estrutura de empresa específica, com uma meta tal, com um objetivo tal, eu não posso colocar na minha cabeça, posso até, mas vou me frustrar se eu colocar na minha cabeça um objetivo 100 vezes maior do que aquele que é factível. Por quê? Porque eu vou me frustrar, e frustração gera dúvida, e dúvida gera falta de clareza sobre a identidade. Porque se você começa a duvidar de você mesmo, você começa a ir contra esse processo.
Qual é esse processo? Esse processo é construção de confiança. E como se constrói confiança? Com resultado. E como se constrói resultado? Com micro resultados. Então você precisa ter um passo de cada vez claro na sua cabeça para você alcançar esse passo e você se sentir bem com você mesmo. E você se sentir confiante. E você sentir clareza. Verdade, eu fui a pessoa que permitiu que me colocasse nas caixas por anos. Me libertei disso. Foi um processo. Muito bem pontuado pelo Eduardo. Foi um processo. Ou seja, é literalmente uma construção essa libertação. Você não vai acordar hoje com uma identidade clara e com uma confiança absurda, entende? Se você não passar pelo processo. Você vai completar nem que seja arrastado e a corda está pronta. Acho que é pelo Iron Man que ele está falando. Vou completar nem que seja arrastado. É isso mesmo. É isso mesmo, Lucas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Muitas vezes as pessoas ela têm essa síndrome de impostor por dois motivos. Ou porque ela não conhece o próprio potencial, ou é porque ela se colocou numa posição, de uma visão tão à frente, que isso gera mais frustração do que resultado. Ó, isso envolve autoestima também, né? Autoestima, ela é diretamente relacionada com isso. Por quê? Porque isso, tudo que eu estou dizendo, é construído em paralelo à construção de confiança. E confiança é a base da autoestima. Uma pessoa que não tem confiança em si, ela não tem autoestima. Eu não conheço uma pessoa confiante sem autoestima. Alguém conhece uma pessoa confiante sem autoestima? Uma coisa leva a outra. Moro em Cascais, vou lá na torcida do Iron. Boa. Boa, Débora. Tamo junto. Eu tô com autoestima baixa. Logo começa a me sabotar. Como é que você sai desse processo, Bi? Micro resultados. Tá com autoestima baixa? Vai, coloca uma meta de caminhar 5 km. Caminha 5 km e se parabenize por isso. Entende? Depois corre 3 km. Depois fecha o primeiro cliente. Depois, sabe? É um empilhamento. É isso que vai mudar. Isso que vai começar um processo de mudança de autoestima. Vou falar pra vocês. Eu passei por um período quase de burnout, um período mais difícil. E eu intensifiquei a calvície na época e ganhei peso. Eu não me sentia tão confiante. Eu me sentia incomodado. Só que aí eu fui entendendo qual que é o caminho para eu sair daqui. E eu fui tendo pequenos resultados. Até meu próprio implante capilar foi parte disso. Foi parte de um plano de mudança completa. Então eu não me via como um atleta, logo eu não era. Então eu comecei a me ver e comecei a fazer o que um atleta faz. Treinar no nível que um atleta treina. E me tornei um atleta. Então antes você tem que ver para depois concretizar. Como estão a definir boas metas e objetivos sem ser grandiosos demais para não haver frustração, mas ao mesmo tempo ter metas ambiciosas? Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu tenho metas. A verdade é que hoje em dia eu não tenho metas. Eu vou explicar o que eu tenho. Mas eu tenho uma visão que é o seguinte: você pode ter um grande plano, um grande objetivo. Por exemplo, hoje no Ed Summit eu devo ter falado com umas 400 pessoas. Eu me imagino num palco tipo quem quiser pode ir, não tem problema, porque eu não tenho síndrome de impostor e nem problema com a minha identidade. Eu tô nesse caminho, eu só preciso acessar. O que eu quero dizer é, eu imagino num palco falando para 10 mil pessoas, igual num Fire da Hotmart. Mas eu sei que para falar para 10 mil, eu tenho que falar para 1000. Eu sei que para falar para 1000, eu tenho que falar para 400. E eu sei que para falar para 400, eu tenho que falar para 40. E para falar para 40, eu tenho que falar para 4. Então é sobre isso. Não é sobre você não se frustrar. É sobre você colocar os micro resultados alinhados com uma meta grande. Então se minha meta grande é um dia estar num palco para 10 mil pessoas, se um dia fazer uma live para 5 mil, para eu fazer uma live para 1000 e 5 mil, eu tenho que falar para 5. Já viu alguém que falou para 5 mil e nunca falou para 5? A não ser que foi alguém que estourou, virou meme e depois pode abrir, né? Mas eu não quero virar meme. Eu quero crescer gradativamente, construindo valor, gerando valor para os outros. Ah, João, mas aí você chegou aí aos 60 anos e ainda não falou para 1000, tá tudo bem. Se eu fiz um empilhamento de resultado de geração de valor, eu sinto aquele fulfillment, eu me sinto realizado. Porque essa realização tem que ser um sentimento diário, não é uma linha de chegada específica, sabe? Por isso que quando você coloca micro resultados a serem alcançados, seu jogo muda. Porque você não está preocupado com o todo. Deixa eu te contar, para você correr os 21 km do Iron 70-30, você vai correr primeiro 5. Para você pedalar os 90 km, você vai pedalar primeiro 9. E aí tem um caso muito interessante. Eu vou só fechar a porta aí porque o Fábio grita mais que eu.
Fábio grita mais que eu, vou fechar a porta. Hã? Tá tranquilo. Tô na live. E aí, o que eu quero dizer pra vocês? O é o seguinte. Quando eu fiz o meu primeiro triatlo, ele foi um triatlo sprint. Eu falei isso no vídeo, vai depois no meu YouTube que vocês vão ver eu falando em detalhes sobre isso. Foi um triatlo sprint. E o triatlo sprint, ele eram medidas 750 metros de natação, 30 de bike, 20 e poucos de bike e 5 de corrida. E foi angustiante aquele triatlo. Por quê? Porque eu nunca tinha feito. Então foi... Só que quando eu fiz um triatlo completo, que foi basicamente 4 vezes essas medidas, fez parecer aquele muito fácil. Sabe o que é isso? É o seu nível de energia aumentando. Por isso que eu falo, não coloca meta, aumenta no seu nível de energia. Esquece meta. Se preocupa em aumentar o nível de energia. Então, como é que eu aumento o nível de energia? Se colocando em situações que te causam neuroplasticidade e rompimento dos seus limites físicos. Neuroplasticidade é o rompimento dos seus limites mentais e cognitivos. E rompimento dos seus limites físicos é o que eu estou explicando, o rompimento dos seus limites físicos. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Exemplo. Sempre que eu quero falar de neuroplasticidade, eu falo de um idioma novo. Eu sempre tive dificuldade de aprender idioma pelos meios tradicionais. Não me encaixava mesmo. Tipo, aprender verbo to be, gramática, blá blá blá. Quando eu cheguei na Europa, eu percebi que era muito importante eu desenvolver meu inglês. Eu peguei, estudei inglês para fazer a prova do Erasmus e fui fazer o Erasmus, que foi 1 ano na universidade, fora, numa universidade internacional em Mainz, na verdade em Worms, perto de Frankfurt, na Alemanha. Eu fiquei 1 ano estudando inglês. Eu fiquei 1 ano onde não tinha brasileiro nem português. Eu mudei as configurações do meu celular para inglês. Eu mudei Netflix, tudo para inglês. Eu só fazia curso em inglês. Eu só ouvia podcast em inglês. Sabe o que aconteceu? Neuroplasticidade. O meu cérebro se acostumou com aquele idioma e parou de ser uma dificuldade. If I want now, I can do this whole life just in English. Just because a few years ago I did the same. I just started to learn English and just talk in English. Parolice que eu acabei de fazer. Mas para dizer o quê? O cérebro ele muda rápido. Quando vocês colocam numa disposição de aprender. Quando vocês colocam numa disposição de não é negociável, eu vou aprender isso. Não é negociável, eu vou romper essa barreira física. É isso que é aumentar o nível de energia. É isso que é aumentar o nível de energia. Se colocar em situações onde o desconfortável fica confortável, a sua energia aumentou, a sua capacidade aumentou. Conseguiu almoçar? Sim. Boa. Vocês entenderam? Como estão definindo objetivos sem ser grande? Tá, isso foi a pergunta anterior. Sobre a autoestima, o livro Psicocibernética. Eu tô saindo de um burnout, aí é foda. Tem que ser um processo. Tua palestra hoje parecia que era pra mim. Só faltava falar meu nome. Ainda bem. A disciplina é mãe da maestria. Tenho uma agência bem sucedida no BR, mas estou esgotada mentalmente. Perdi o prazer no processo. Agora estou me recuperando e Portugal tem ajudado muito nisso, em desacelerar e curtir o processo. Deixa eu te contar. Que tópico você falou isso, essa relação com Portugal ser bom nisso? Eu tava falando com alguns empreendedores lá em Dubai e o porquê das mudanças de país, de ambiente, tudo isso. E alguns deles falavam, cada país significa um objetivo. Por exemplo, se você vai para a América, você quer fazer dinheiro. Se você vai para Dubai, que é uma cidade, né, dos Emirados Árabes, no caso, você vai para os Emirados Árabes, você quer fazer mais de Emirados Árabes? Ou Arábia Saudita, eu confundo os dois. Emirados Árabes. Você quer fazer dinheiro. Se você vai para Portugal, se você vai para Itália, você quer qualidade de vida. Você quer curtir o processo. É engraçado como as coisas acabam por impulsionar. A Bia acabou de falar, eu vim para Portugal e está sendo mais fácil curtir o processo. Está sendo mais fácil. Portugal é leve. Por isso que eu amo Portugal. Mas eu quero sim passar uma temporada em Dubai. Eu quero sim passar uma temporada na América. Para quê? Aumento de nível de energia. Se eu vejo lá que a renda média é 4.000 euros, eu chego aqui na renda de 1.500 no Porto e penso, renda barata, certo? Afinal, Dubai é 4.000. Ou seja, está preparado para as oportunidades que surgirem. Dica, dormir ouvindo qualquer coisa em inglês. Eu fazia isso na Califórnia. Também fazia isso. Mas só comecei a falar mesmo depois de perceber tudo em inglês, quando um amigo me disse que os ingleses não falam sequer português como eu falava inglês. That's a huge turning point. Emirados Árabes, exato. A dislexia latente. É sobre isso mesmo.
Esse é um bom ponto para a gente debater, que pode ou não fugir um pouco do tema da síndrome do impostor, mas na minha opinião não foge. Sabe por quê? Porque tudo que eu falei para vocês é a construção de algo que para mim é imprescindível e é o maior investimento que você pode fazer, que é a construção de repertório. Quando me perguntam assim, João, como é que você faz uma live por dia? Agora eu faço 2, então ninguém fica mais doido ainda. Como é que você faz 2 lives por dia e parece que você sempre tem assunto? Repertório. Eu tenho tanta história para contar, eu tenho tanto ponto para ligar para vocês, ligar um ponto ao outro. O que eu quero dizer com isso? Se eu acabei de sair de uma palestra no Ed Summit e abro uma live, eu consigo ligar esses pontos. Eu consigo fazer a conexão entre o que eu disse lá e o que eu quero te dizer aqui. Eu consigo te fazer a conexão entre a experiência em Dubai e o que eu quero te dizer aqui. Entre ter morado na Alemanha e o que eu quero te dizer aqui. Então viva, gente. Você quer ter repertório, quer ter capacidade de venda, de comunicação, de liderança, vai viver. Vai ligar esses pontos. E tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que é: os pontos nunca se ligam olhando para frente, só para trás. Então para de planejar e começa a viver. Para de planejar e começa a executar, porque depois os pontos vão se ligar. Se você executa, você vê pontos de melhoria, você vê pontos cegos, então você melhora. Parece simples, né? Tô filmando. Tá gravando? Tô gravando. Tô. Aqui é assim, gente, eu tô aqui falando com vocês, tô gravando um vídeo pro YouTube ao mesmo tempo. Não tem tempo ruim. Mas para dizer isso para vocês no seguinte sentido: construa repertório, sai do escritório, vai viver. Vai fazer negócio presencialmente, vai encontrar os outros, vai para evento, compra o evento, vai viver experiência, vai viver o ambiente. Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para vocês. Isso ajuda a gente a ganhar relevância, chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo.